E todas as vezes que nós nos reunimos com propósito, com o nosso coração contrito para receber a presença do Senhor, Ele faz maravilhas. Porque todas as vezes que alguém veio até Jesus, ele não saiu da mesma forma. Talvez você esteja vindo aqui nesta noite até pela primeira vez, mas eu quero dizer que você não vai passar por aquelas portas, aleluia, da mesma maneira, da mesma forma, porque o Deus que faz milagre, o Deus que opera maravilha, Ele está neste lugar, e nós podemos sentir a sua presença nesta noite. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero trazer um abraço para a igreja, para os amados irmãos ali da nossa congregação, Igreja Batista Nova Geração, a qual o nosso pastor, presidente, pastor Adail, trazendo um abraço para os irmãos. Eu louvo a Deus, aos pastores. Eu sempre digo que aqui é nossa casa, porque aqui nós nascemos, aqui nós fomos forjados, aqui o Senhor plantou o amor dele no nosso coração, e por isso nós temos motivos para nos alegrar nesta noite, amém? Irmãos, eu serei sucinto nas minhas palavras. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto nesta noite especial, a qual o Senhor preparou esta mesa, para que nós pudéssemos assentar à mesa e desfrutar do corpo e do sangue, em memória daquele que um dia se entregou por nós e nos deu vida, e vida com abundância. 1 Reis, capítulo 18, o versículo de número 30, louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Deus está aqui, querido. Ele está movendo a sua presença, Ele está movendo a sua presença em nosso meio, e nós podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Te louvamos, Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo nesta noite, pela vida do meu filho Caleb. Que Deus possa em Cristo abençoá-los a cada dia, nesta missão a qual o Senhor tem nos entregado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. O texto diz o seguinte, amados: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém, queridos? Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Eu quero ser breve nas minhas palavras, mas quero que você preste atenção àquilo que o Espírito Santo quer falar contigo nesta noite. Às vezes nós viemos para a casa do Senhor e nós temos muitos afazeres, muitas dificuldades, e às vezes nós viemos para a casa do Senhor e mal conseguimos adorar, porque são tantas as lutas, as dificuldades, mas Jesus está dizendo que Ele é contigo. Apenas eleve o teu coração ao trono de Deus, porque Ele está aqui, Ele vai te abençoar. Nós lemos o texto, irmãos, de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, a qual o profeta Elias reúne o povo agora para poder restaurar o altar. E eu nesta noite eu quero compartilhar com os amados 3 altares da vida cristã. Nós vamos erguer 3 altares importantes nas nossas vidas nesta noite. Quem sabe algum desse altar está quebrado, está despedaçado, mas nesta noite o Senhor nos chama para restaurar o altar. O Senhor nos chama para ajuntar as pedras que estão distantes e restaurar o altar. Altar, queridos, é lugar de encontro. Em toda a história de Israel, em toda a história bíblica, quando nós falamos de altar, nós vamos nos ater a sacrifício, vamos nos ater a renúncia, porque o altar é um lugar de experiências com o Senhor. O altar não é um lugar que você pode adentrar de qualquer maneira, que você pode chegar de qualquer jeito, não, porque o altar é um lugar especial, e Deus quer restaurar altares aqui nesta noite.
Altar, querido, fala de conserto. Altar fala de sacrifício. Altar fala de fogo. E como nós lemos, muito sabemos da história do profeta Elias. Fora um grande homem de Deus, muito usado de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. E a Bíblia diz que Elias é confrontado. Mas nós vamos entender a importância da edificação do altar. Porque servir a Deus não é simplesmente participar de um culto, não é simplesmente estar aqui todos os cultos. Servir a Deus é uma constância nas nossas vidas. Servir a Deus não significa apenas dobrar o nosso joelho uma vez por dia, 2, 3, não. Servir a Deus vai além do que nós pensamos. Porque servir a Deus exige renúncia, porque servir a Deus exige deixar para trás tudo aquilo que nos impede de seguir em frente. Servir a Deus é ir além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Porque quando o pastor ministra, vem para a campanha, ele não está apenas te convidando a participar de um culto, mas ele está te convidando a servir ao Senhor. E na nossa caminhada nós precisamos erguer alguns altares. E o primeiro altar que eu quero erguer com você nesta noite é o altar pessoal. Você adorando a Deus. Porque antes de qualquer coisa, antes de você sair da sua casa, antes de você levantar pela manhã, você não tem ninguém perto de você, você e Deus. E quantos não tem mais o altar pessoal? Quantos não tem mais dedicado um tempo para buscar a presença, um tempo para se derramar na presença do Senhor? Só busca o Senhor quando vem na igreja, quando vem na campanha. E Deus está te chamando porque o Senhor deseja se relacionar contigo. Deus quer ter um relacionamento profundo. Deus quer ter uma intimidade com os seus filhos. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Deus não estava lá sozinho no início da criação e disse: eu não estou fazendo nada, eu vou criar aqui alguns meros mortais. Não, quando Ele decide criar o ser humano, Ele cria o homem porque Ele desejava lavassora e calavácia. Ele desejava, querido, se relacionar com o ser humano. E Deus está te chamando para levantar este altar pessoal de adoração. O altar pessoal, ele é o nosso devocional. Quantas vezes nós acordamos atarefados, preocupados, porque amanhã tem que pagar o boleto, tem que resolver um problema, tem que cuidar dos meninos, tem que fazer muitas coisas. Às vezes nós mal levantamos, acordamos pela manhã e sequer lembramos de Deus. E Deus está dizendo: eu quero ter intimidade contigo. Eu quero andar lado a lado contigo. É necessário ter um devocional com o Senhor. Porque quando você tem um devocional com o Senhor e você acorda pela manhã em comunhão com Ele, querido, eu já sei o ministério de louvor que vai louvar. Eu já sei a palavra que o pastor Zé Lúcio vai pregar hoje. Eu sei até o texto e o versículo. Aí quando você não tem um altar de adoração pessoal, você acorda pensando nas coisas alheias e esquece o propósito de Deus. Mas quando você levanta dizendo: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela vida que há em mim. Arabassore, calabassore, candarábia. Você não acorda e vem para a igreja pensando qual hino vai ser cantado, qual palavra vai ser ministrado, porque quando você passa por aquelas portas, você diz: Senhor, eu quero adorar, Senhor, eu quero adorar, Senhor, eu quero adorar, eu quero adorar, eu quero me entregar na tua presença. Quando você decide adorar, você consagra a sua vida a Deus. Romanos 12:1 digo: rogo, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Deus não te quer pela metade, Deus não te quer só um pouquinho, Deus te quer completo, querido.
Deus te quer servindo a Ele, adorando a Ele por completo. Deus não quer que você divida a obra dEle, o chamado dEle, o propósito dEle na sua vida com outras coisas, porque Ele tem ciúme da tua vida. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter comunhão contigo. Aleluia. Quando você tem comunhão com Deus, quando você coloca os pés ali, você sente a glória de Deus manifestada. O altar pessoal fala de nossos momentos de oração secreta. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Há lutas, irmãos, que você não vence aqui na igreja. Há lutas, há batalhas na sua vida que você vai vencer dentro do seu quarto com a porta fechada. Há questões que você precisa ir para o secreto. Há situações na nossa vida que precisamos ir para o secreto. E lá no secreto, o Senhor vai responder e vai recompensar a sua vida. Erga o altar pessoal. Qual é o primeiro altar? Altar pessoal. Guarde isso, irmãos. Busque ter intimidade, busque ter comunhão com o Senhor. O segundo altar é o altar familiar. Irmãos, Satanás tem trabalhado de uma forma tão feroz, de uma forma tão sagaz, para destruir as famílias. Porque muitos lares, o altar familiar já está destruído. A família não se reúne mais. Os filhos estão distantes da mesa. Não se reúne para ouvir a voz de Deus. E Deus está nos chamando para erguer um altar familiar lá na nossa casa. Muitas famílias têm sido destruídas. Quantos casamentos têm acabado? Nós não somos fáceis, irmãos. É muito difícil duas pessoas conviverem porque são naturezas diferentes. Mas nós precisamos entender que quando Deus diz o que Deus uniu, o homem não separe, é porque nós precisamos levantar um altar familiar, um altar de busca, trazer os filhos para a mesa, reunir, orar com a família, ter o culto no seu lar. Porque às vezes nós vemos quarta, vemos sábado, vemos domingo, mas na nossa casa não nos reunimos, não sentamos com os nossos filhos para falar do amor de Deus. Olha que interessante, na casa de Jó, este altar estava levantado. Olha só o que Jó fazia, no versículo 5 do capítulo 1, diz a palavra: sucedia, pois que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e sacrificava, e levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, os seus filhos, porque dizia: porventura pecarão os meus filhos, e amaldiçoarão a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, olha, Jó era tão dedicado e amava a sua família, que ele dizia: olha, Senhor, eu não sei que meus filhos vão pecar, mas já me precavendo, porque eu sei que o Senhor é o Deus dos céus e da terra, eu quero sacrificar pelo pecado dos meus filhos. Jó entendia que ele consagrava a sua família a Deus, e nós precisamos consagrar a nossa família no altar do Senhor, porque a maior instituição, irmãos, não é o templo, não é a igreja. Quando Deus cria o homem, a primeira instituição que Deus estabelece é a família. Quando Deus cria o homem, Deus não diz assim: ó, vá pregar o evangelho, vá falar do meu amor, vai salvar a vida. Não, Ele vai instituir primeiramente a família, porque Deus entendia que a família era o centro para poder manifestar a sua glória. A família, ela é o centro, ela é a coisa mais importante que você tem depois do Senhor. Precisamos erguer um altar familiar. É você e a família adorando a Deus. A família, o altar familiar pode perfeitamente representar o culto doméstico, tão esquecido por muitos lares. É necessário, querido. Não espere marcar um culto no seu lar para que você se reúna com a sua família. Comece. Talvez tenha tem pessoas que têm feito, mas talvez se você não tem feito, ou se você fazia, deixou de fazer, Deus está te chamando para que você traga os filhos para a mesa.
que você se reúna e levante o altar familiar. Cubra a sua família debaixo da graça do Senhor. Não permita que Satanás se irande pelo teu lar, pela tua casa, pela tua família. Ah, não, é porque esse homem, ele é muito assim, ignorante, não dá, eu nem falo nada. Ah, porque essa mulher aí, ó, eu já lavei as mãos, não quero mais nada, sabe? Eu nem perco meu tempo. Não, irmãos, Deus te deu esta família. Deus te entregou esta família para que você cuidasse dela, para que através dela o nome do Senhor fosse glorificado. Erga esse altar, volte a fazer culto familiar na sua casa, volte a reunir a sua família. E em terceiro e último lugar, é o altar congregacional. Você, a família e a congregação adorando a Deus. A igreja, ela é a união de famílias. Se as famílias forem fortes, a congregação será forte. É por isso que Satanás trabalha, irmãos, tentando disseminar picuinhas, conversinhas, disse-me-disse, porque ele quer afastar a família. Porque ele sabe, se aqui tiver uma família dividida, se tiver uma família separada, a glória de Deus não vai se manifestar. Mas quando você tem uma família forte, o irmão tem uma família forte, o outro tem a sua família forte, quando nos reunimos, sai de baixo Satanás. Aí nós temos uma igreja forte, nós temos uma sociedade abençoada. Irmãos, o mundo não vai mudar. Não pense que o mundo vai mudar. Há muitos conceitos mundanos aí fora, que a maioria deles é para destruir aquilo que Deus construiu. E a sua família é o maior bem que você tem. O altar congregacional está pronto quando existe o quê? União entre os irmãos. Nós somos uma família forte, uma congregação forte, mas para que isso aconteça, tem que haver o quê? União. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Você já sabe até de cor o versículo. Mas será que tem havido união? Será que tem estado junto? Será que tem ombreado? Meu irmão, aconteceu isso. Meu irmão, não quero saber não, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para orar com você. Não precisa contar nada não, vamos orar, vamos descer na olaria de Deus e o Senhor vai agir, porque nós somos família, somos uma igreja forte. É necessário que haja união. É necessário que possamos caminhar no mesmo propósito. Quando há união, o final do versículo do Salmo 133 vai dizer: ali Deus ordena a bênção para sempre. Então, quando há unidade, quando há união da igreja, Deus ordena a sua bênção, irmãos. E Deus quer que vivamos em união. O altar congregacional está erguido quando todos adoram ao Senhor. É o que nós estamos fazendo. Eu sei, irmãos, que nós temos muitos afazeres, mas se nós não nos policiarmos, você começa o dia, você faz tudo, faz muitas coisas, e às vezes dá no horário de vir para o culto, você ainda está atarefado, e às vezes, se brincar, você nem vem para a igreja. A igreja, ela não é um lugar que nós viemos aqui simplesmente por vir. A igreja é onde os membros se reúnem e se tornam o corpo de Cristo, porque Jesus é a cabeça. Eu na minha casa sozinho sou membro. O membro sozinho de si só não pode fazer nada. Olha essa perna aqui, eu tenho a perna, graças a Deus, as duas, mas se eu não tivesse ela, a outra não conseguiria andar. Então entendemos que sozinho somos membros, mas juntos somos o corpo. E quando o corpo se reúne, a cabeça, que é Jesus, se manifesta, e a sua glória é derramada sobre toda a igreja. É por isso que nós vamos nesta noite, irmãos, participar desta mesa. É porque nos tornamos corpo.
e celebramos a ressurreição e a vida de Jesus. Mas é necessário que haja a unidade. E erguemos um altar congregacional quando amamos a casa de Deus. Alegrei-me, termino, diz a você, alegrei-me. Vamos. Tem que haver alegria, irmãos. Se você não tem mais alegria de vir para a casa de Deus, alguma coisa está errada, irmãos. É as lutas, é a dificuldade. Jesus disse: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, mas está doendo, eu não estou aguentando mais. A Bíblia diz que Deus não permitirá que a gente seja provado além das nossas forças. Se está doendo, aguenta um pouquinho mais, Jesus sabe o que está fazendo. Senhor, eu estou a ponto de explodir. Calma. Jesus, Ele é a calmaria para o teu coração. Jesus, Ele é a direção para a tua vida. Ele guia os teus passos. Então que nesta noite possamos erguer um altar pessoal, um altar familiar e um altar congregacional, para que Deus possa habitar plenamente nas nossas vidas. De pé, querido, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te encher da presença. Daqui a pouquinho nós vamos participar da mesa. Enquanto nós cantarmos esta canção, talvez você diz assim: rapaz, a palavra bateu fundo no meu peito, eu preciso liberar o perdão, eu preciso ir lá, Senhor, eu preciso abraçar este irmão. Às vezes, irmão, nós estamos sofrendo, nós estamos pagando um preço por causa do nosso orgulho. O que o irmão vai pensar se eu for lá e me reconciliar com ele? Jesus disse: se você vier ao altar trazer a sua oferta e lembrar que tem algo lá que o seu irmão mal resolvido, deixa aqui a oferta, vá lá, resolva com ele, volte, depois oferte a sua oferta. Enquanto cantarmos esta canção, você vai pedir a Deus: Senhor, lava o meu coração, limpa, Senhor, para que eu possa sentar à tua mesa, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos lava, querido. Fala com Ele. Vem, Espírito Santo, Tu és adorado, Tu és exaltado, Deus. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga: és adorado, és adorado entre nós. Erga a tua voz, alce a Ele, tão desejado aqui. Mas nada se compara a Deus, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Diga: eu não sou, Senhor, eu não sou daqui. Vai chegar o dia, Ele vem me buscar, e com Ele eu não sou, Senhor, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele é Yeshua, o
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem, Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Nós cremos, Senhor. Ele virá, queridos, buscar um povo eleito, um povo separado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Que nós possamos permanecer fiéis até o último momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja, o seu povo, e fortaleça a cada dia, em nome de Jesus.